das meninas, obrigado por essa igreja. Também lembramos daqueles que não estão, se tiver alguém com alguma enfermidade, doente, que o Senhor possa trazer a cura. E nós que estamos, fala no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. É Jesus que limpa o nosso coração, que tira a sujeira do pecado. Tem um monte de gente que não conhece essa história. E é por isso que as pessoas estão andando por aí assim, com o coração cheio da sujeira do pecado, que não conhece Jesus. E é por isso que a gente está aqui aprendendo sobre aquele assunto tão especial que é missões, lembra? Que a gente está aprendendo que todo mundo pode ser um missionário, todo mundo que tem Jesus no coração, que deixa Jesus transformar o coração, deixa Jesus entrar no nosso coração, transformar a nossa vida, a gente pode sair por aí e ser missionário. E a gente pode contar para as pessoas que elas também podem ter uma vida assim, mas assim, uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida com Jesus no coração e na vida delas também, igual a gente, uma vida muito especial. E por isso posso ser um missionáriozinho, mas para ser um missionáriozinho tem que falar de Cristo por aí afora para os amigos. Será que você tem falado de Jesus para os amigos? Será? Quem que tem falado de Jesus para os amigos? Tem falado? Tem falado de Jesus para os amigos, porque tem um monte de gente por aí nas escolas, que fala de jogo, que fala de videogame, que fala de futebol, fala de roupa, de boneca e não fala de Jesus. Olha só, sabia que tem muitas coisas que a gente pode falar para os amigos por aí afora? E eu tenho aqui uma mão gigante, olha, não é uma gigante? Porque olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho dessa aqui. Aqui nessa mão eu vou colocar algumas coisas só para a gente lembrar o que a gente pode falar para os amigos por aí afora. Já que a gente pode ser um missionáriozinho, a gente pode falar para os amigos sobre Deus. Onde que Deus mora mesmo? Deus, Ele vive lá no céu. E também no nosso coração. Deus vive lá no céu, porque Ele é o Criador de todas as coisas, né? Que criou a gente de um jeito tão especial, criou os nossos amigos e que Ele ama a gente. Não é que Deus ama você? Mas tem um monte de amigo que precisa saber disso. É verdade. Sabe o que mais que a gente pode falar que você mesmo pode falar para os seus amigos para que você possa ser um missionáriozinho? Você precisa falar para os seus amigos sobre o pecado. O pecado. Os amigos precisam saber que pecado, vamos fazer junto? Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Mas tem que fazer junto. Vamos todo mundo junto? Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Mas o que mais que eu posso falar para os amigos, hein? Eu também posso falar para os amigos sobre Jesus. O que aconteceu com Jesus, tio? Jesus fez o que mesmo? O que aconteceu com Jesus? Ele nasceu, ele cresceu, ele fez muitos milagres, não fez? Mas o mais importante, ele se entregou, ele morreu numa cruz, mas para quê? Para pagar pelo nosso pecado, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele morreu, mas ele ficou morto? Não. No terceiro dia ele voltou a viver. E hoje ele quer viver também aonde? No seu coração, no meu coração. Pergunta aí para sua cabeça, põe a mão assim, no seu pensamento. Pensa aí. Ele já vive no seu coração? Só fala. Pensa aí no pensamento. Ele vive no seu coração? Ele já mora no seu coração? Você já entregou a sua vida para Ele? Porque a outra coisa que a gente tem aqui para colocar nessa mão gigante é um presente. Dentro desse presente tem um coração. E a gente precisa contar para os amigos que o melhor presente que existe, que a gente pode dar para Jesus, é o nosso coração, a nossa
também possam entregar a vida para Jesus. E você precisa contar para os seus amigos sobre isso e também orar com seus amigos para que eles possam também aprender sobre a vida com Jesus e crescer aprendendo sobre o livro de português e matemática. Que livro que os amigos precisam aprender? A Bíblia, que é o livro mais especial que existe. E se você contar todas essas coisas aqui para os amigos, aí sim você está sendo um missionáriozinho. Já que a gente está falando de missões, já que a gente está falando de um assunto todo especial, eu não via a hora. Olha só, eu estava olhando no relógio e não vi a hora, não vi o dia de chegar o relógio aqui para a gente poder vir aqui com as crianças, vir aqui com vocês para a gente continuar aprendendo uma história de quem mesmo? Lembra que eu falei? História de quem? Da Nilda, que a gente começou em janeiro e hoje a gente vai contar nada, depois de ver. E a gente vai lembrar, vocês vão me ajudar aí, vocês me ajudam, hein? Então, lembra da Nilda? A Nilda, lembra? Ela morava onde? Na Espanha? Na Alemanha? Na Itália? Onde? Na Argentina. Na Argentina, numa região chamada Chaco, lá na Argentina. Uma região do norte muito quente. Numa região chamada Chaco. Mas a Nilda tinha um problema. A Nilda podia correr? A Nilda podia subir em árvore? Ela conseguia fazer essas coisas, mas ela fazia com muita dificuldade, porque ela tinha o que? Lembra? Ela tinha paralisia. E além de todas essas coisas que ela tinha que enfrentar, ela tinha que cuidar da casa, ajudar a mamãe, cuidando dos irmãos. E tinha lá um irmão que fazia muitas coisas erradas, que judiava da Nilda. O Pedro, lembra? Ele ia e irritava a Nilda, mas ele também tinha um bichinho de estimação que ele também usava para irritar a Nilda. Quem que lembra o bichinho de estimação? O papagaio, muito bem, o carmelo que o Pedrinho usava para irritar a Nilda. Mas sabe, a Nilda sempre muito triste, muito brava. Por que ela ficava triste? Porque ela queria muito ir para onde? Ela queria ir para a escola, ela queria aprender a ler, ela queria aprender a escrever, mas não, ela tinha que cuidar dos irmãos, ela tinha que fazer as tarefas de casa. Quantos irmãos a Nilda tinha? Quem lembra? 12 anos, muito bem, quase isso. 8 irmãos, muito bem, vocês são espertos, vocês lembram de tudo. Mas um dia, algo muito especial aconteceu lá com a Nilda. Ela viu lá de longe aquelas duas senhoras, a dona Eunice e a dona Elva. Eunice, que era a senhora mais baixa, e a dona Elva, que era a senhora mais alta. E quando aquelas duas senhoras vieram, elas vieram conversar com a Nilda. A Nilda achou que elas eram parentes lá da cidade grande de Corrientes. Mas aquelas duas senhoras vieram convidar a Nilda e os irmãos para quê? Para ir numa festa? Para quê? Para aprender sobre Jesus. Para ir lá na casa grande, a casa da dona, vamos ver, Lilá. Lembra? Olha quantos nomes a gente tem que gravar. Imagina aqui tudo na nossa mente, a dona Lilá. E quando a Nilda, antes assim de decidir ir para a casa da dona Lilá, a Nilda sempre com muita raiva por causa da árvore que ficava lá derrubando aquelas folhas. E a Nilda sabia que os irmãos entravam para casa, sujavam na casa. Lembra da pequena irmãzinha, a Leda? Ela olhava e falava: Nilda, por que você é tão brava? Por que você está tão irritada? A Nilda falava: porque ninguém me deixa fazer as coisas que eu quero. Ir para a escola, ter amigos, eu tenho que ficar cuidando dos irmãos. E agora essa, de ir na casa da dona Lilá. Mas ela pensou, o que ela fez? Ela foi, não foi? E quando ela chegou lá na casa linda da dona Lilá, eu acho que agora vocês não vão lembrar. Calma aí. Eu acho que vocês não vão lembrar. Tinha
tinha a dona Eunice e a dona Elva cantando uma música assim, ó, só eu que lembro, ó. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a vida diz assim. Nossa, vocês lembraram da música? Bem bonito agora, hein? Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a vida diz assim. A Nina olhava e ela falava, eu nunca vi alguém com uma voz tão linda, uma voz tão bonita, uma voz tão especial. E elas estavam ouvindo uma história lá no casarão. A Dona Eunice e a Dona Elva estavam falando de um lugar todo especial, um lugar maravilhoso, que um dia todos iam morar. Era a casa da Dona Milá? Elas estavam falando do céu, é isso mesmo, vocês lembraram do céu, um lugar todo especial. E a Nilda aprendeu um versículo lá em João 14:2 que fala: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar. Nilda ficava pensando, um lugar lindo, um lugar onde não vai ter doença, um lugar onde não vai ter problema nenhum, um lugar onde Deus está. Mas um lugar que também não entra o... Nessa hora a Nilda deve ter pensado, quantas vezes eu pego durante o meu dia, porque eu quero bater no meu irmão, eu fico irritada com a árvore quando cai as folhas, eu faço tantas coisas erradas. Mas ela aprendeu que um dia Jesus, o Filho perfeito de Deus, se entregou numa cruz e morreu e pagou pelo pecado também de quem? Da Nilda. E naquela tarde tão especial, a Nilda entregou o seu coração a Jesus. A Nilda pediu para Jesus vir morar no seu coraçãozinho. Sabe, aquela tarde, a Nilda voltou para casa feliz, já não reclamava do peso do bebê no colo, todas aquelas dores que ela tinha, porque tinha que andar arrastando a perna. Agora a Nilda tinha vontade de crescer. Crescer com quem? Crescer com Deus, aprender mais e mais de Deus. Verdade que ela continuava ouvindo as histórias todas as vezes que ela tinha oportunidade de acompanhar a Dona Eunice e a Dona Elva. A Nilda ficava junto, né? Mas de vez em quando o que acontecia? Elas tinham que parar, porque a Nilda cansava. Agora a Nilda já pegava aquelas folhas, já colocava aquelas folhas do jacarandá naquela árvore, ela já colocava no cabelo assim, para ficar bonita. Ela já estava toda diferente. Mas um dia, a Nilda, sabe, ali ouvindo aquelas histórias, ela queria em todas as oportunidades estar junto com as missionárias, aprendendo. E uma tarde, ali tomando chá com a Dona Eunice e com a Dona Elva, ela descobriu uma notícia. A notícia de que as missionárias iam lá para a cidade grande, Corrientes. E a Nilda ficou feliz? Ela ficou triste, porque ela pensou, eu não vou mais ouvir essas histórias. Eu estou aprendendo tanto da Bíblia, agora eu vou precisar ficar aqui sozinha, sabe? A Nilda estava tão triste. Eu imagino que à noite, antes de dormir, que era a noite que antecedia lá, que vinha antes daquela viagem das missionárias, a Nilda ficava pensando, o que eu posso fazer? Eu tenho que ajudar a mamãe, eu tenho que cuidar dos meus irmãos. A Leda, a irmãzinha pequenininha da Nilda, percebeu que a Nilda até estava chorando por causa das missionárias irem embora. Mas a Nilda, ela pensou, eu tenho plano. Chamou o Carlos, que era o irmão mais velho depois da Nilda, e falou, olha, cuida da casa. A casa agora vai ser sua responsabilidade. Porque eu vou para um lugar aí e eu não sei quanto tempo eu vou demorar para voltar. A Nilda teve um plano. Ela queria ir junto com as missionárias para a cidade grande de Corrientes. Mas quando ela chegou toda empolgada, ela viu aquela lancha grande, um barco todo grande.
ela ficou pensando, aonde será que a dona Eunice e a dona Elva está? Ela via as pessoas carregando as caixas, porque iam levar muitos mantimentos, remédios, comida, tantas coisas para a cidade grande. As pessoas iam para vender, fazer o seu comércio ali, vender as roupas, vender muitas coisas, animais, tinha tudo ali naquele barco. E quando a Nilda foi e perguntou para aquele homem que era responsável daquele barco, daquela lancha, a Nilda perguntou: esse barco vai para a cidade grande de Correntes? Eu quero ir também. Sabe o que o homem respondeu? Você precisa pagar, não pode viajar de graça. E sabe quanto era aquela viagem? Aquela viagem era 20 pesos. Peso é a moeda lá da Argentina. No Brasil, como chamam o dinheiro da gente? Real. Mas lá é o peso, até hoje. E sabe? Não, era bem menos, porque o nosso dinheiro vale muito mais do que o peso argentino. E sabe? Lá a Nilda pensou, mas eu não tenho 20 reais. Eu não tenho 20 pesos. Eu tenho só 10. E o dono do barco falou o quê? Sem dinheiro não pode viajar, não pode entrar. A Nilda, toda desesperada, ela saiu correndo, mesmo com toda a dificuldade, arrastando a perna. Ela foi até a casa grande da dona Lilá, ela voltou todo aquele caminho. E quando ela chegou lá na dona Lilá, ela falou: dona Lilá, por favor, eu preciso de uma ajuda. A dona Lilá falou: calma, você está muito assim, desesperada, Nilda, suada, cansada. Dona Lilá, eu preciso de 10 pesos emprestado. Eu te pago quando eu puder. Mas sabe, a dona Lilá emprestou dinheiro e a Nilda voltou correndo. Não, bem menos. O real nosso vale muito mais. 10 pesos é como se fosse 2, 3 reais, mais ou menos. É bem pouquinho. E sabe, a Nilda voltou correndo na casa grande da dona Lilá, pegou o dinheiro emprestado e voltou lá para o barco. E ela pensou: e se o barco já seguiu viagem? Mas quando ela chegou, pagou, entrou no barco e começou a procurar. Quem que ela começou a procurar? Ela começou a procurar a dona Eunice e a dona Elva. Ela entrou num lugar que só tinha os animais. Ela entrou num lugar que só tinha ração, só tinha roupa. E ela começou a procurar. E se ela tivesse entrado num barco errado? O que ia acontecer? Vocês querem descobrir? Então tem que contar semana que vem. Não, eu vou contar hoje. Faz eu vou contar hoje. Ela começou a procurar até que finalmente ela encontrou a dona Eunice e a dona Elva. Faz uma cara de feliz aí. Ela ficou feliz. Mas a dona Eunice e a dona Elva ficaram felizes? Sim, mas preocupadas. Porque a Nilda estava indo viajar com elas. Sabe? A Nilda estava ali em todo o tempo com as missionárias, ouvindo aquelas histórias, aprendendo de Jesus, aprendendo cada vez mais e mais. Mas, olha só, ela recebeu uma outra notícia. As missionárias, elas ficaram um pouco lá na região do Chaco, elas ficaram um pouco lá na cidade grande de Correntes, mas agora elas iam sabe para onde? Elas iam para a parte da capital, Buenos Aires. Iam descer mais ainda o rio. E infelizmente, para onde elas estavam indo, a Nilda não tinha lugar para ficar. Ela ia precisar voltar para onde? Voltar para casa. Você acha que a notícia foi alegre para a Nilda? Ela sabia que todos os irmãos, ela sabia que estava todo mundo lá aguardando pela volta dela. Mas naquela manhã, lá no clube, quando estavam todas as crianças aprendendo, a dona Elva contou uma história. A história que está
está escrito lá na Bíblia, depois você pode abrir em casa com o papai. Lá em Marcos capítulo 5, contou um milagre que Jesus fez. Lá em Marcos 5, fala que ele curou um homem que vivia, tipo assim, amarrado, preso e se soltava. Um homem que fazia as coisas terríveis. E Jesus libertou aquele homem. Quando aquele homem foi liberto, sabe o que ele queria fazer? Ele queria entrar no barco com Jesus. E Jesus deu uma ordem para ele. A ordem foi: volta para a tua casa. Volta para a tua casa. A Nilda começou a pensar naquela palavra: volta para a tua casa. A Nilda pensou: está tão bom aqui com as missionárias, mas eu preciso voltar para onde? Voltar para casa. Ela pensou: mas lá tem o Pedrinho, aquele meu irmão terrível. Lá tem o Carlos, lá tem a Leda. Ah não, agora já estava na terra, já tinha passado muito tempo ali com as missionárias. Mas aí as missionárias se despediram da Nilda, foram para Buenos Aires e a Nilda voltou para casa. Quando ela chegou em casa, ela chegou pronta para fazer as coisas diferentes. E ela foi recebida com muito carinho pelos irmãos? Não? Você acha que os irmãos estavam com saudade dela? Sim! Olha a recepção da Nilda. O Pedrinho foi logo pegando a Nilda e amarrando ela com um lençol. Sabe? E ele ainda falava: você não vai mais fugir, irritando a Nilda. E a Nilda, o que ela quis fazer? Ela foi se vingar do Pedrinho? Não, ela aprendeu que ela tinha que fazer o quê? Amar o Pedrinho. Foi então que ela teve uma ideia. A ideia da Nilda foi de fazer um doce especial para o Pedrinho, que ele gostava muito. Um doce de banana da terra, um doce todo especial. O Pedrinho estava lá comendo. Mas a Nilda, ao invés de castigar, ao invés de querer se vingar do Pedrinho, ela fez aquele doce gostoso. E agora, ela ficou pensando: como é bom poder fazer as coisas certas, como é bom poder ser uma missionária aqui, que ela ia fazer isso ali com os irmãos agora, fazendo as coisas todas diferentes. E uma tarde, ela reuniu todos os irmãos e ela foi lá para a casa grande da dona Milá. E agora ela estava ali, cuidando dos irmãos, cuidando da família. E voltou para casa depois de um dia tão gostoso, mas o Pedrinho e o Carlos não. Eles ficaram lá na casa grande conversando com a dona Milá. E de repente o Pedrinho chegou com o Carlos. Sabe o que o Pedrinho disse? Hoje eu fiquei lá na casa grande conversando com a dona Milá e eu pedi perdão para Jesus dos meus pecados. E eu não quero mais fazer as coisas. Nilda, me perdoa de te irritar, me perdoa de fazer as coisas erradas. Você fez até um doce para mim. Olha que coisa legal. A Nilda, por aquela atitude diferente, ela conseguiu fazer com que o Pedrinho também mudasse de atitude. E agora toda a família de Nilda estava servindo quem? A Deus. Toda a família de Nilda estava servindo a Deus, fazendo aquilo que agrada a Jesus. Porque a Nilda aprendeu, porque ela voltou para casa e ela fez as coisas diferentes. Você vai embora hoje para casa também, vai? Eu também vou. Mas quando você chegar na sua casa, olha aqui para mim, fica aí sentadinho, quietinho. Quando você chegar na sua casa, você vai fazer as coisas erradas de novo? Não. Vai desobedecer o papai? Vai desobedecer a mamãe? Não. Porque você precisa voltar para casa e fazer as coisas diferente. Por isso que a gente está aqui aprendendo. Talvez tenha alguém lá na sua escola que não tem Jesus ainda no coração. Você precisa fazer as coisas diferente, ser uma testemunha. Não adianta, se alguém bate, você bate também. Se alguém briga, você briga também. Se alguém cola na prova, você cola também. Não, assim não. Assim você não vai dar bom testemunho, né, Landinho? Tem que dar bom testemunho. E quem sabe, se você às vezes nem falar, mas com a sua atitude, mostrando ser uma criança diferente, vários amigos
E vários familiares também da sua casa podem reconhecer Jesus, podem realmente crer em Jesus, pode reconhecer que tem feito coisas erradas. Foi isso que o Pedrinho fez. Ele reconheceu que ele tinha feito muitas coisas erradas, mas ele acreditou que Jesus tinha morrido na cruz para salvar ele. E aquela tarde, não só o Pedrinho, mas o Pedrinho e o Carlos pediram perdão, convidaram Jesus para ser o salvador deles. E agora toda a família estava com Jesus, servindo a Deus. Toda a família agora podia cantar com toda certeza: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A Bíblia diz assim. Posso ouvir só um pouquinho? A Bíblia diz assim: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A Bíblia diz assim. Tá bom, quero ver as meninas agora, vai. Agora igual um coral bem bonito, todo mundo junto, hein? Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A Bíblia diz assim. Então abaixa a sua cabeça bem quietinho. E agora a gente vai agradecer a Deus por esse amor tão bom que é o amor de Cristo por nós. Querido Deus, obrigado pela salvação, obrigado pelo amor de Cristo, obrigado porque Cristo Jesus se entregou ali naquela cruz para morrer pelo meu pecado, pelo pecado de cada um aqui, Pai. Ajuda-nos a crescer com o Senhor e a sermos sempre missionários na nossa casa, na nossa escola, com os nossos amigos, aonde nós estivermos. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Mas para a gente ser missionário de verdade, a gente precisa sempre obedecer e ouvir a voz de Deus. E como que a gente ouve a voz de Deus hoje, hein? Como que a gente ouve a voz de Deus? É igual a gente ouve a voz do nosso amigo? Não. Fala oi para quem está aí do seu lado. Oi. Isso, fala para ele que bom que você está aqui, pertinho de mim, assim. Se você que está assistindo a gente em casa, tiver alguém perto aí de você, conversa com quem está aí pertinho, né? Mas a gente aqui na igreja, vai, conversa com quem está aí do seu lado, fala que bom que você veio, que feliz, né? A gente ouve a voz das pessoas aqui, mas e a voz de Deus? Como que a gente ouve? Como? Que a gente ouve Deus falando com a gente? Como que a gente entende a voz de Deus? Sabe como? Através da Bíblia, a palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia e quando a gente fala com Deus em oração. Sabe que o Espírito Santo de Deus que vive em nós, ele também fala com a gente. E por isso que a gente precisa estar assim, ó, faz assim, ó, sempre ligadinho, juntinho com Deus, para que a gente possa, faz assim, ó, ouvir e obedecer aquilo que Deus tem para nós. E Deus, ele tem muitas coisas especiais para nós. Deus, ele quer que a gente faça muitas coisas. O inimigo de Deus quer que a gente viva uma vida torta por aí, né? Ó, vai, entorta o corpo para lá, entorta o corpo para cá. O inimigo de Deus quer que a gente saia dos planos, das coisas que Deus tem para nós. Por isso que a gente precisa estar sempre assim, ó, lendo a palavra de Deus, obedecendo ao que está escrito aqui e sempre falando com Deus em oração. Porque senão a gente vai seguir aquilo que, ó, o inimigo de Deus tem pra gente. A gente vai viver uma vida torta, aquilo que desagrada a Deus. É isso que você quer? Não, né? Então precisa sempre ler a palavra de Deus e obedecer o que ela diz, para que a gente possa sempre ficar atento e também ouvir a voz de Deus e obedecer o que ela diz. E aí por isso que eu tenho aqui uma coisa que está escrita aí no livro de Deuteronômio 27:10. Vem aqui a Lária ler, o tio Tiago, para eles me ajudarem. Eu acho que só a Lária ler já dá certo.
Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 27:10. Muito bem, ó, que legal, mas e se eu tirar tudo aqui e não mostrar mais nada escrito? Será que vocês vão conseguir? Eu acho que não. Agora eu acho que, não sei não. Será? 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 Deuteronômio 27:10. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 27:10. Muito bem, muito bem. As cores que a gente sempre usa para evangelizar, que são as cores que a gente fala sobre a mensagem da salvação. Mais 1, 2, 3 e a gente sempre fala assim, ó. Vejam as cores que falam do amor. Vejam as cores que falam do amor. Vejam as cores que falam do amor. Grande amor que o bom Deus tem por nós. São essas cores. Cada uma dessas cores, elas também têm versículos bíblicos da palavra de Deus que nós podemos usar para ensinar os amigos. Então eu coloquei todos os versículos aqui, ó, escrito nas cores e coloquei aqui no chaveiro para você levar para casa. A gente sempre usa em todas as nossas aulas, a gente usa os versículos, a gente usa as cores e para você levar e para você também poder estudar e treinar lá na sua casa, para você poder continuar falando da palavra de Deus e evangelizando os seus amigos. Ai, mas talvez você vai falar, tia, eu não lembro mais. O que são essas cores? Como que eu vou falar para os meus amigos? O que eu vou ensinar para os meus amigos lá? O que são essas cores? Como que eu vou falar para eles sobre essas cores, para os meus amigos lá na escola? Ou lá em casa? Como que eu vou ser um missionáriozinho? Eu vou levar um chaveiro e vou usar como? Lembra que eu falei que no amarelo a gente ensina sobre Deus? É fácil. É falar que Deus é o Criador de todas as coisas. Está escrito lá em João 3,16 que Deus nos ama. Está escrito em João 3,16 porque Deus amou o mundo. Então significa que Ele também nos ama. E Deus, Ele é muito especial. Ele fez cada um de nós de uma maneira especial. Deus, Ele sempre existiu. Igual o círculo aqui, a gente não sabe onde começa, onde termina. Deus é assim. Mas tem uma coisa que Deus não gosta de jeito nenhum, que é o pecado. O pecado deixa Deus muito triste. Tem criança que gosta de viver fazendo coisas erradas, mas Deus não gosta do pecado. Deus fica muito triste. A Bíblia fala que o pecado merece ser, castigado. E foi por causa do pecado que Deus mandou o que Ele tinha de mais precioso. Ele mandou o Filho dele, Ele mandou Jesus para morrer lá na cruz por causa dos nossos pecados. Mas Jesus não ficou morto para sempre, não. Ele foi colocado dentro de um túmulo. E 3 dias depois, o que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele viveu de novo. Isso significa que Ele também pode viver no nosso coração, na nossa vida. E como é bom saber que todas as pessoas que confiam em Jesus de verdade podem ter o coração transformado, podem ter o coração limpo por Ele. E podem fazer isso através da oração. Orar é falar com Deus. Você pode falar com Ele aqui, agora, em casa, antes de dormir. Você pode falar, querido Deus, eu reconheço que sou pecador. Para receber Jesus, né? Eu reconheço que sou pecador. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Vem viver no meu coração, vem viver na minha vida. Quem nunca fez isso, precisa fazer isso. Para ter o coração limpo e perdoado. Para assim poder crescer com Deus. E aí precisa vir para a igreja, né? Para poder continuar crescendo com Ele. Igual a gente está fazendo aqui. Para a partir daí poder ser um missionário, aprendendo da palavra de Deus, crescendo na vida de oração, falando com Deus,
eu estou falando para vocês, tudo isso também tem versículos bíblicos que eu coloquei aqui no chaveirinho. Vem aqui, tio, para você me ajudar. O versículo de João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida muito bem. Muito bem. E aqui na tirinha preta está escrito o versículo de Romanos 3,23. Sabe o que diz em Romanos 3,23? Diz assim, ó, faz assim comigo, ó. Que todos pecaram, estão separados de Deus. Por isso a gente precisa falar da palavra de Deus para eles. E no vermelho, sabe o que diz? O que diz? Que Cristo morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou, Ele está vivo. Em João 12, que é aqui no branquinho, o que diz? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas para isso precisa receber Jesus como Salvador no coração e na vida. E o último, que é o verdinho, 1 João 9, fala que a gente precisa contar para Deus os nossos pecados, porque Ele pode limpar, perdoar o nosso pecado, igual a gente cantou na música. O que fala na música? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minhas mãos, mas Jesus, para me deixar limpinho,